Olá, mamães, oi todo mundo, como vocês estão? Que Deus abençoe suas casas, suas gerações. E no vídeo de hoje eu vim contar para vocês o meu relato de parto, né, de João Pedro, a minha segunda experiência aí de parto, né, sendo que a primeira com a Catarina, há quase 5 anos atrás, foi uma cesariana. E dessa vez o meu parto foi totalmente diferente e eu vou contar para vocês como que foi. Vamos pro vídeo? Bom, então vamos lá, né, para esse relato de parto. Ai, gente, meu Deus do céu, que experiência. Já adianto a vocês que o João Pedro, né, ele estava com a data prevista para chegar muito diferente da data que ele chegou, né? A DPP dele estava, a data provável do parto estava para 9 de novembro, né? E ele chegou no dia 22 de outubro. Então, assim, ele veio de 37 semanas e 3 dias, tá? E foi, assim, de forma muito natural, muito tranquilo, que a gente nem esperava. Mas eu quero falar para vocês, né? Não posso deixar de falar para vocês o quanto Deus é bom, né? Ele é fiel, incomparável. E, assim, eu não sei como, sabe, agradecer tanto a Ele por essa graça, né? Que Ele nos dá todos os dias. É verdadeiramente uma graça imerecida, nós não merecemos, mas ainda assim, né, ele nos ama tanto, cuida de todas as coisas. E eu não poderia deixar, né, de contar para vocês essa parte também, que no meu primeiro parto, eu sofri muito, né, assim, medo, eu passei muito medo, vou contar para vocês mais no finalzinho do vídeo. Então, nesse, é, foi muito diferente. Primeiro que quero, né, assim, um breve testemunho aqui para vocês. Antes, né, quando eu tive a Catarina, a gente ainda não, posso dizer que assim, nós não conhecíamos verdadeiramente Jesus, né? Nós não conhecíamos, nós não tínhamos uma vida firmada em Cristo. Nós falávamos de Deus, frequentávamos muito raramente a igreja, e tudo, mas não tínhamos a vida firmada em Deus. E foi muito diferente, sabe? Esse parto agora foi muito diferente. Eu digo porque eu sei que mesmo que a gente não era tão firmado nele, né, ali há quase 5 anos atrás, ele estava cuidando de todas as coisas, ele estava presente, né, era palpável a presença dele. Mas é diferente, né, quando a gente tá ali realmente entregue, né, a nossa vida a ele. E essa gestação também, né, eu quero trazer um vídeo depois para vocês, a diferença de uma gestação para outra. Mas essa gestação também foi de forma sobrenatural, assim, como o Senhor cuidou de todas as coisas, eu não senti exatamente nada, assim, de preocupação, e na outra foi muito diferente. Mas, enfim, claro que cada gestação é uma, né, cada parto é um, cada criança é uma, né, cada maternar. Mas eu não poderia deixar de falar para vocês essa parte, porque eu acredito, né, que o Senhor, ele usou esse tempo, né, para nos mostrar que ele realmente, quando nós estamos ali firmados nele, né, quando temos verdadeiramente uma fé firmada nele, nós podemos pedir, nós podemos ficar tranquilos, né, sem nos preocupar, porque ele cuida de todas as coisas, né, ele é fiel para completar a boa obra que ele começou. Então, primeiro de tudo, né, esse parto, então, do João Pedro, eu me recordo, né, desde quando eu descobri a gestação. A gente sempre ouve, né, a gente sempre ouve coisas assim que nos deixam com medo, inseguras, por exemplo, ah, e aí, você vai querer cesariana de novo? Você vai querer parto normal?
porque a Catarina foi cesariana, né? E eu acho que assim, gente, eu acho que não existe essa questão, né, de querer exatamente. Acho que chega um ponto que a gente tem que entender que, na verdade, é o Senhor quem define, né? É o Senhor quem define, e tá tudo bem, né? É crermos que, independente se for cesariana ou parto normal, que seja, Ele está cuidando de todas as coisas, né? Nós podemos sim confiar, né, nele, que se for cesariana, amém. Se for parto normal, amém também. Então eu coloquei isso na minha mente, né? Quando vinham me perguntar, eu não rendia assunto para que isso não entrasse na minha mente. Eu fui trabalhando a minha mente e falei, Senhor, né? Chegou um ponto que eu comecei a orar pelo parto. Falei assim, Pai, eu confesso que no início eu comecei a orar mais só mesmo pela gestação, que fosse tudo tranquilo, né? Crendo que Ele iria cuidar de todas as coisas, sem ficar prendida ali no medo, né? Porque a minha primeira gestação eu tive sangramento, eu tive placenta prévia, então foi bem assim complicadinho em algumas partes, mas o Senhor, né, em um momento da minha vida, né, de conversão, eu recebi a cura, né, do meu útero e eu acreditei nisso, me agarrei nisso. Então, eu acreditei e desde do início da gestação eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor já me curou. Nessa gestação eu não terei nenhuma complicação, vai ser em paz, o seu nome será glorificado em nome de Jesus. E assim foi, gente, graças a Deus. Então, Deus é muito fiel. E aí, então, quando foi chegando no final da gestação, eu comecei a pedir ao Senhor, né, para orar pelo parto. Comecei a orar pelo parto, pedi ele pelo parto, pedi a algumas amigas também da intercessão e tudo aqui da minha igreja para orarem também, né? E eu confesso que quando chegou ali as 36 semanas, eu comecei a ficar ansiosa, o que não estava na gestação inteira. Mas eu falei, eu não quero ficar ansiosa, eu não posso, não quero ficar com medo. Então eu, né, fui conversar com o Senhor, orar ao Senhor e comecei, né, a pegar isso todos os dias, né, desde até o parto, começar a orar todos os dias, crendo, entreguei nas mãos dele, mas todos os dias eu orava assim, já agradecendo o Senhor por aquilo que ele iria fazer, sabe? Então, assim eu fiz, né? Me agarrei na promessa do Senhor que Ele estava cuidando de todas as coisas. Então, gente, o meu medo maior é porque aqui na minha cidade, onde eu moro, é uma cidade muito grande. E, diferente do Parque da Catarina, eu ganhei numa cidade pequena, que tinha um suporte muito maior. E aqui, na cidade grande, eu ouvi muitos relatos, muitas pessoas, muita gente falando. Isso eu acho muito inconveniente, né? Assim, eu sei que tem algumas coisas que a gente, claro, nós né, podemos alertar as pessoas e tudo, mas depende da forma que nós conversamos. Então, eu ouvi muito assim, cuidado, porque tal hospital. Então, assim, na verdade, aqui na minha cidade, eu não via nenhuma opção segura para poder ter o meu parto tranquilo. E também falavam muito dos médicos e tudo. A forma que o hospital tratava a gente, que não era muito bom, que não tratava a gente muito bem e tudo. E assim, sinceramente, eu permaneci em paz. E falei, Senhor, o Senhor já cuidou de todas as coisas, eu não vou preocupar, sabe? Eu não rendia assunto, eu falava, pois é, então, não, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E não rendia assunto. Então, gente, eu comecei a trabalhar mesmo a minha mente, sabe? Pra que fosse tudo bem, ocorresse tudo bem, acreditando que ia acontecer tudo bem, né? Que ia dar tudo certo. Não só sobre positividade, né? Mas na fé mesmo, acreditando naquilo que eu não estava vendo, que eu não tinha vivido ainda, mas que eu sabia que o Senhor estava cuidando de todas as coisas. E o meu pré-natal eu fiz pelo SUS e particular, porque a médica, né, a minha médica, ela é meio que amiga minha também, então foi muito bom. Então, assim, graças a Deus, o Senhor cuidou de todas as coisas. E foi bem tranquilo para Natal, né?
Então, a minha médica, né, ela já começou a me falar sobre a questão do parto, e eu comecei também a conversar com ela, que pelo medo que eu tinha passado na gestação da Catarina, se fosse possível cesariana, que eu queria cesariana. Porque o parto normal eu sofri muito, não de dor, mas medo, né? Eu sofri um medo muito grande. Então, que se eu tivesse escolha, que eu queria cesariana, porque eu já sabia como era, né? Embora seja diferente cada parto, mas eu já sabia mais ou menos ali como era a cesariana. E eu não queria passar o susto que eu passei no parto normal, que eu vou contar pra vocês. No parto cesariano da Catarina, que eu vou contar pra vocês mais na frente. Então, o que aconteceu? Aí ela falou pra mim, não, calma, né? Me acalmou, falou pra mim que cada parto é um parto. Não queria dizer que se eu ganhei cesariana no primeiro, né, que eu não poderia ganhar normal agora e tudo. Então eu voltei pra casa com o coração assim, Senhor, eu falei que não iria, né, ficar com medo e tudo. Então eu vou permanecer em paz e acreditando naquilo que o Senhor vai fazer. Então comecei a orar pro Senhor da seguinte forma, que se ele visse, né, se ele soubesse, eu falei assim, Pai, se o Senhor sabe, né, claro que ele sabe, Pai, se o Senhor sabe que eu posso ganhar o João Pedro de parto normal, né, que o Senhor me capacite, que o Senhor me prepare o meu corpo para que eu consiga, né, para que realmente aconteça tudo bem, se o Senhor sabe que de parto normal eu consigo e eu vou ficar bem, o João Pedro vai ficar bem, então que o Senhor me capacita e cuide de todas as coisas. E se não, né, que seja cesariana e que também fique bem, que eu fique bem, que eu fique tranquila e que se for para mim ficar bem, o João Pedro, amém. Então, gente, eu confiei nisso, sabe? Comecei também a orar por aquelas, pela questão do hospital. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor já cuidou, né, do hospital que é para mim ganhar, dos profissionais. Comecei a orar por eles, né, também. Que Deus abençoasse eles, a carreira deles, né, aqueles que estão ali fazendo por amor. E fui orando por eles, né, pelos profissionais que estariam no meu parto, mesmo sem saber quem seria, porque por mais que eu tinha uma médica, né, que estava me acompanhando, mas eu ia tentar pelo SUS, eu ia fazer pelo SUS. Então, como ela é médica plantonista, a gente iria tentar no plantão dela, dentro ali das datas, né, prováveis ali de acordo com as semanas e tudo, né, da gestação do João Pedro. Mas poderia acontecer de não cair no plantão dela, então eu comecei a orar por isso, pelos médicos, pelos profissionais, que se não fosse ela, né, que o Senhor cuidasse, para que fosse outros médicos, mas que fossem aqueles que o Senhor já tinha preparado, né? Então eu fiquei tranquila, fiquei em paz, permaneci assim. Enfim, gente, o que aconteceu? Com 30, na verdade, as contrações de treinamento, que é aquela barriga endurecendo, né? Começando a sentir aquelas cólicazinhas, pontada, eu sentia muita pontada também, né? Assim, na bexiga, eu sentia muita pontada mesmo. E aí, eu comecei a sentir isso com as 35 e meia. Aí, eu conversei com minha médica, ela falou, as contrações de treinamento. E foi me orientando, né, em relação à questão das contrações, dos sintomas do que eu poderia sentir, né? E eu ficava esperando o tampão mucoso sair, porque o da Catarina foi assim. O primeiro sintoma foi o tampão que saiu. Mas, gente, realmente, cada parto é um parto, cada experiência é única. Então, assim, já fomos deixando tudo ok, né? Eu lembro que nessa gestação também eu fiquei muito tranquila para organizar as coisas. Então, assim, eu organizei tudo nessas datas aí, de 35, 36 semanas. Foi que eu arrumei minha mala, a mala do João, né? Que a gente terminou o quartinho aqui, enfim. Quando chegou às 37 semanas, eu falei, agora realmente, né? Qualquer hora, João Pedro pode chegar. E eu comecei a sentir de novo, né? As contrações. E havia parado. Mas aí depois eu comecei a sentir de novo, com as 37 semanas, né? Comecei a sentir de novo, no final de semana, a, a barriga endurecendo, aquela cólicazinha bem de leve. E aí, quando foi na terça-feira, gente,
na terça-feira à noite, né, eu comecei a sentir mais forte, que estavam completando 37 semanas e 3 dias. Eu tava começando a sentir mais forte, assim, mais intenso, a cólica um pouquinho, sabe, nada de dor exatamente. Não tinha dor, mas era uma cólicazinha, assim, tipo de menstruação, e a barriga dura mais tempo. Aí eu falei pro meu esposo, será? E tudo, será que já tá vindo? E aí fiquei assim, tranquila. A médica, né, falou pra mim que o plantão dela ia ser no dia 31. Então a gente ia tentar nesse dia. E aí eu fiquei firmada nesse dia, né, final de mês. Eu falei, ah, então tá, né, tudo bem. Só que por incrível que pareça, gente, toda vez que eu orava ao Senhor, parece que o Espírito Santo me falava assim, fica preparada, porque ele vai vir antes, sabe? Por Deus, todas as vezes que eu orava, eu creio que era o Espírito Santo mesmo me falando, fica preparado, ele vai vir antes, sabe? E aí, beleza. Quando foi nesse dia, gente, eu deitei, fui dormir, né, normal. Levantei várias vezes pra fazer xixi, como é o de normal, de costume, né, da gestação, principalmente no finalzinho. Então, quando foi 1 hora da manhã, gente, eu levantei, fiz xixi, voltei pra cama. Quando eu voltei, antes de eu chegar no meu quarto, aí caiu um líquido assim no chão, que foi a bolsa. A bolsa estourou. Eu falei assim, meu Deus, será? Porque eu não tinha tido essa experiência na da Catarina. Minha bolsa não estourou na da Catarina. E aí desceu aquele, né, aquele líquido assim, parece um líquido babento, né? Parece um xixi, mas não é xixi. Não tem como a gente, não tem como a gente confundir. Não dá pra confundir, tá bom? Eu falei assim, meu Deus, será? Caminhei mais um pouquinho, desceu mais um pouco. Caminhei mais um pouquinho, desceu mais um pouco. Aí eu cheguei e falei, amor, acordei ele, né? Falei, amor, acho que minha bolsa estourou. E ele ficou assim, gente, olhando pra mim. Como é que é? Até que ele se tocou e falou, então vambora, então vambora. Então vamos, tá na hora e tudo. E nessa hora eu comecei a sentir. Comecei a ficar sentindo as contrações, né? Mais intensas. Só que não sentia dor ainda, a gente não tava sentindo dor ainda. Era uma cólica mais forte, uma pressãozinha, sabe, assim. E o líquido começou a cair com um pouquinho de sangue. Então, aí foi o tempo da gente pegar as coisas, a Catarina também, e levar na casa do amigo nosso, porque deixar na casa do nosso, na verdade foi o nosso pastor, né, que nos amparou nesse momento. E aí ele também nos acompanhou, nos levou lá na maternidade. E aí, gente, então foi o tempo da gente pegar ela, né, deixar ela na casa dele, lá com a esposa dele, e ir pra maternidade. Gente, chegou lá, não era nem 2 horas ainda, era 1h40 e pouco. Aí, vocês acreditam, numa cidade grande, em um hospital referência, e que é lotado o tempo todo. Gente, por Deus, não tinha ninguém, não tinha ninguém na portaria, não tinha ninguém ali, sabe? Então, assim, eu já cheguei e eles já foram fazendo o meu cadastro, entende? Então eu cheguei e eles já foram me atendendo, né? Ali na recepção, e eu entrei então com meu esposo e fomos pra lá, toda aquela parte, né, da internação e tudo, pra ver como que tava, pro médico me avaliar. E antes disso, gente, antes também de sair, eu liguei pra minha médica, eu falei pra ela, né, ela me atendeu, uma gracinha. Mas ela estava viajando, sério, gente. Só que eu não me desesperei, falei assim, meu Deus, não vai ser ela, então tá, tudo bem. Sei que o Senhor já cuidou, né, e permanecendo sempre assim. Então, gente, ela falou pra mim, fica calma, fica tranquila, vai dar tudo certo, eu vou ligar lá agora e ver, né? Era no hospital que ela fazia plantão. Então, ela falou assim, eu vou ligar lá pra ver quais são os profissionais que estão e vou conversar com eles, pode ficar tranquila, tudo. E aí ela me ligou, né, falando qual era o médico, era conhecido dela e tudo, pra me ficar tranquila. As médicas também do plantão, super tranquilas. E as médicas queriam entrar no próximo plantão também, nesse caso eu não ganhasse naquele plantão. Também eram tranquilas e conhecidas dela, então eu fiquei super tranquila quanto a isso, né? Ela conversou com eles e tudo. E aí, gente, então fomos, né?
chegando lá, aí realmente era o médico que ela tinha falado, né? Ela passou o nome pra gente do médico e tudo. E adivinha, gente, chegando lá, eu já estava com 5 centímetros de dilatação. E até eles fazerem, né, toda aquela, o cadastro e tudo, quando eu fui subir, o médico, né, fez de novo para saber como que estava a evolução, já dava 6 centímetros. Então estava dilatando muito rápido. Minha bolsa estourou 1 hora da manhã, né? E durante esse tempinho que a gente ficou e tudo, eu dilatei todos esses centímetros. Então, assim, tava muito rápido mesmo. E sim, gente, eu não tava sentindo nada de dor, tá? Era só mesmo a barriga endurecendo e essa cólica, tipo, menstruação. Eu achei que ia permanecer assim, porque no da Catarina eu dilatei os 9 centímetros dessa forma, tá? Vou contar mais no final pra vocês entenderem. Não senti dor até os 9 centímetros no da Catarina, que foi a minha primeira filha. Só assim, a barriga endurecendo e sentindo aquela cólicazinha de menstruação. O do João foi assim até os 8 centímetros, gente. Enquanto eu tava ali, né, lá embaixo fazendo cadastro e tudo direitinho ali com meu esposo, tava dessa forma, tranquilo. Mas quando eu fui subir na rampa, gente, tinha uma rampa assim pra subir pra lá pro, pro bloco, né? E aí eu subi. E, gente, quando eu cheguei no finalzinho, meu Deus, eu senti uma dor que Jesus, eu falei, meu pai, é assim? Só que mal sabia eu que ia piorar, não sei quantas vezes mais. E aí, gente, meu Deus do céu, eu falei pra moça, né, que foi me buscar, uma enfermeira, eu falei assim, moça, é assim mesmo essa dor? E ela, vai piorar um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Eu falei, meu Deus, tá bom. E aí fomos, né, gente? Chegando lá, parece que foi só piorando. E foi piorando a dor, né? A dor foi vindo mais forte e uma pressão assim embaixo, sabe, bem grande. Eu não consegui ficar segurando. Eu comecei tipo, gritar mesmo. E aí, assim, gente, eu lembro que eu falei tinha uma doula, tinha até uma doula, vocês acreditam? Uma bênção, né, ali. E aí ela tinha uma doula, uma enfermeira e 2 médicas. E, gente, sim, lá em cima do bloco só tinha uma moça e eu. Então, quando eu cheguei, ela já tava ali gritando até. E eu, meu Deus do céu, é isso mesmo, Jesus. Né, vendo ela daquele jeito. Mas toda vez que eu começava a ficar com medo, eu ficava pensando, João Pedro vai vir, João Pedro vai vir, imaginando o rostinho dele, né, e pedindo o Espírito Santo para me guiar, né, ali, para me ajudar, né. Falei, pai, me capacita, assim, eu sei que o Senhor já cuidou de todas as coisas, e ficava só pensando nisso, e meu esposo também, espírito de oração o tempo todo, gente, o tempo todo ele ficava orando, sabe, e segurando minha mão ali do lado o tempo todo. E aí ao mesmo tempo a gente dava aquela risada, né, aquela sorriso assim, ai, vai conhecer o João hoje, até que enfim, parece que até mentira, né, assim, passa tão rápido. E aí, gente, então a médica veio pra me avaliar, né, depois que eu troquei a roupa, né, vesti a camisola e tudo. E ela me falou que ia olhar, né, e ia me colocar no chuveiro. Ai, gente, quando ela olhou, quando ela deu toque, já tava 8 centímetros. Foi a hora que eu tava sentindo muita dor mesmo. E aí ela me colocou no chuveiro. Quando ela me colocou no chuveiro, gente, parece que triplicou. Só que ao mesmo tempo dava uma aliviada, sabe? Assim, quando caía água quente nas minhas costas, ela dava uma aliviada, só que triplicou as contrações, gente. Não dava tempo nem de eu respirar. Nem de eu respirar. Eu respirava um pouquinho, vinha de novo. Uma em cima da outra, uma em cima da outra. Eu acho que ela me deixou ali quase 1 hora ali debaixo desse chuveiro. E aí o tempo todo monitorando, sabe? Uma gracinha. O tempo todo naquela calma, naquela paz. E eu até falei pra doula, eu falei assim, moça, eu não tô exagerando, não. Eu não tô exagerada, não. E ela falou assim, não, Sara, não tem isso. Porque eu tava gritando, gente. Eu gritei mesmo, muito. Não tenham vergonha. Eu acho que tem que ter uma forma da gente liberar essa dor. E a minha forma foi gritar. E ela falou pra mim assim, olha, Sara, não existe isso aqui.
Ela falou, nessa paz, nessa tranquilidade, não existe isso aqui, tá bom? Você pode ficar à vontade, cada mãe é de uma forma, cada parto é de uma forma. Ela falou dessa forma pra mim, gente, então me acalmou muito. E eu todo o tempo, mesmo sentindo dor, mesmo do jeito que eu tava, eu conseguia ver a graça de Deus, sabe? Então, assim, realmente o Espírito Santo ele estava ali comigo o tempo todo, porque pra gente ver isso, é só ele mesmo, né, que nos convence. Então, mesmo em meio a tanta dor que eu tava sentindo, mesmo em meio, né, ao desespero, porque é um desespero, eu conseguia ver a graça de Deus, sabe? Cuidando de todas as coisas. E aí, quando ela falou isso pra mim, eu me acalmei e ao mesmo tempo, né, continuei. Ah, gente do céu, meu Deus! E meu esposo o tempo todo, tadinho, calmo, tranquilo, ele é bem tranquilo. E aí, ele o tempo todo, né, segurando minha mão. Eu segurava a mão dele de cá e segurava um ferro de cá. Gente do céu! Ele falou assim, meu Deus, no final, né? Eu achei que você ia. Achei que ia quebrar minha mão. Sério, gente. Meu Deus do céu. É uma força que você não sabe de onde vem. Mas vem. E aí eu fiquei ali, né, debaixo do chuveiro, então, quase uma hora. E quando a médica veio, ela falou assim. Eu falei pra ela, você vai me deixar aqui mais quanto tempo? Ela falou assim, eu vou te tirar agora e vou olhar como que tá. Quando eu levantei do chuveiro, veio aquela força assim, ó, muito grande mesmo de fazer cocô. Sério. Gente, eu tô aqui relatando pra mães, então eu não vou ter vergonha de falar nada aqui, tá bom? Vou ser bem transparente pra vocês. E eu acredito que não tem isso, né? É super normal. E sim, gente, aquela força enorme de fazer cocô, sabe? E eu falei assim, meu Deus, eu preciso ir no banheiro. Eu preciso ir no banheiro. Comecei a falar com meu esposo que ele estava com essa vontade. E ele falou assim, é normal. Você não lembra que a médica falou que é normal? Eu falei, é normal, mas eu tô com vontade de ir no banheiro e agora o que eu faço? E aí ele chamou, né, a doula lá, a enfermeira também que estava do lado dela, né, as duas falou com elas que, na verdade, elas falaram assim, o que que foi? Elas viram, né, que eu tava conversando com ele assim, meia. E aí ele falou assim, ela tá com vergonha porque tá com vontade de fazer cocô, tá com força de fazer cocô. Ela falou assim, isso é ótimo, o cocô da grávida, gente, é a felicidade nossa, porque o bebê tá chegando. Sério, gente, ela falou dessa forma. O que aconteceu? O que vocês já imaginam. Aconteceu, gente. Aconteceu. Então, se tiver de acontecer, gente, vai ter força de fazer cocô. Não tem como você prender. Se tiver de acontecer, de você fazer, você vai fazer, tá? Não precisa ficar com vergonha, isso é normal. Pra eles lá, né, é normal. Então, assim, e elas super cuidaram de mim, me limparam, uma gracinha, tá? E eu, não tem como, gente, você sente tanta dor, é uma coisa tão assim, né, que é tão é um momento tão desesperador que você não pensa nisso, sabe? É normal. Acontece normalmente ali, automaticamente. Então, e ela explicou, né, também que o canal, né, do reto, né, com onde o bebê passa, ficam pareados, né, juntos. Então não tem como, o bebê pressiona, o que tiver ali vai sair mesmo, tá? Então é muito normal isso. Não vou falar de forma como diz, técnica aqui, porque eu não sei falar exatamente, mas foi o que elas me falaram. Mas enfim, acontece, tá bom, gente? E comigo aconteceu e tá tudo bem. O tempo todo elas monitorando, sabe? Uma gracinha. O coraçãozinho do João, né? A minha pressão e tudo. Graças a Deus, tudo permanecendo ok. E aí a médica falou assim: vamos trocar essa camisola. E trocou a camisola, né? Eu tinha saído do chuveiro e tudo. E aí trocou, e aí a gente foi pra sala de parto já mesmo. Eu já fiquei deitada ali na maca onde eu ia, como dizia, parir, né? E aí, gente, chegando lá, ela falou assim: olha, gente, parece que triplicou ainda mais, ainda mais. Ela olhou lá nessa sala, na hora que chegou nessa sala, tava 9 centímetros. Só que o meu colo, ele ainda não tinha dilatado todo, né? Então, porque precisa dos 10 centímetros e ele tava um pouco grosso ainda. Então aí ela falou assim, né, que talvez precisaria da anestesia, porque eu tava com muita dor mesmo, de forma assim extrema, sabe? Parece que ia me partir assim no meio, gente. Parece que ia me partir no meio. Eu senti aquela dor assim, ó. Meu Deus do céu. E era uma dor muito, muito grande.
junto com a barriga dura, né, e tudo. E toda vez que vinha, eu falava, ai meu Deus, de novo não, de novo não, de novo não. E ao mesmo tempo, eu já tava cansando, sabe? Embora foi rápido, gente, mas pra gente que tá passando, não parece ser rápido. É uma eternidade. E aí, então, nessa hora que eu cheguei lá, nessa sala, ela falou assim, nós vamos aplicar anestesia, porque eu comecei a pedir, sabe? Aí ela falou assim que não funciona a gente querer é, falar assim, eu quero anestesia agora, né? Não. Eles vão avaliando, né? E de acordo com o que eles avaliam, eles, né, dão anestesia ou não, ver se tem a necessidade ou não. E aí, como meu colo ainda não estava muito fino, então ia demorar um pouco mais. E eu já não estava aguentando mais, gente. Eu já não estava aguentando mais. E eu gritava mesmo muito. Sério. E aí, gente, ai meu Deus, eu tava até contando pra uma amiga minha o relato de parto, ela veio aqui, e aí a gente não tá recebendo visita ainda, mas como ela veio pra ajudar também, eu tava contando pra ela, ela falou assim, amiga do céu, eu não consigo te ver gritando. Nem eu, gente, conseguia me ver gritando daquela forma. Meu esposo também ficou, meu Deus do céu, né? Mas, enfim, foi a forma que eu encontrei, né, de liberar aquela dor. Então, tudo bem. Importante que passou. E aí, gente, o anestesista, uma benção, sabe? Uma gracinha também, muito cuidadoso, muito tranquilinho. Todos os profissionais que vieram até mim, que precisaram me avaliar, né? Tinha outro também que vinha toda hora, toda hora, toda hora, olhar o coraçãozinho do João. As enfermeiras, uma gracinha todas, sabe? Naquela assim, aquela paz, aquela calma que só vem de Deus mesmo, gente. Não tem como ser diferente, né? Então, por isso eu quis contar para vocês sobre uma forma de testemunho mesmo, né? Da gente realmente apegar em oração, em fé e crer, né, verdadeiramente que o Senhor ele cuida de todas as coisas. Então, assim, naquele momento, por exemplo, foi um momento que eu mais, sabe, assim, me senti na presença mesmo do Senhor, assim, que eu me derramei me entregando, me agradecendo ao Senhor por tudo que estava acontecendo, sabe? Porque foi quando a dor sumiu, que realmente ela fez assim, pum, sumiu, gente. Ele falou que ia demorar um pouquinho, mas não demorou, gente. Foi assim que eles colocaram, né, anestesia, rapidinho passou. E o pior, gente, que eu tive que ficar sentada lá na maca, né, sentindo aquelas dores, aquelas contrações que, meu Deus do céu, que parecia que tava me partindo. E aí uma das enfermeiras falaram assim, Sara, manda oxigênio pro seu bebê, manda oxigênio pro seu bebê, pensa que seu bebê precisa de oxigênio. E aí eu comecei, né, a respirar, né, a trabalhar a respiração nessa hora, que aí que eles conseguiram, né, Deus é tão bom que na hora que eles estavam tentando ali, fazendo anestesia, gente, a contração não veio, e aí deu tempo, rapidão, e logo foi sumindo. Depois disso, quando eu tava com anestesia, eu senti uma pressão mesmo, eu acredito que era quando a contração vinha, só que eu não sentia a dor, né, devido à anestesia. E aí eu senti aquela pressão lá embaixo, sabe, assim, parece que ia sair mesmo. Mas não senti a dor, só a pressão. Nessa hora eu até cochilei, gente. Meu esposo também, assim, ele ficou segurando a minha mão, né, e escorou aqui na minha mão. E eu lá deitada, falei assim, eu posso cochilar? E o anestesista, pode. Se você conseguir, você pode. E eu consegui, gente. Cochilei, conversei com o Senhor, agradeci muito por tudo que estava acontecendo. E aí, gente, depois de um tempo, que eu nem sei quanto que foi, não me recordo, não lembro. Aí depois que passou um tempo, gente, veio a enfermeira e falou assim, agora a gente vai aplicar ocitocina para poder você ganhar o bebê. Aí vai voltar de novo as dores, mas vai ser rápido, vai ser para você ganhar. Eu falei, meu Deus do céu, daquele jeito, naquela intensidade, ela é um pouco mais, mas vai ser para você já expulsar o bebê. Eu, meu Deus do céu. E aí, gente, tá, eu já fiquei esperando, sabe? Só que assim, trabalhando a minha respiração, como a outra enfermeira tinha me orientado, né? E, gente do céu, ela falou pra mim assim, senta, levanta um pouco, que eu vou trazer a bola pra você sentar na bola. Eu falei, meu Deus, ainda sentar de bola. Beleza. Vocês acham que deu tempo? Não deu tempo, gente. Na hora que eu levantei, ela falou assim,
A outra médica veio, tinha acabado de trocar o plantão. E aí a outra médica veio e falou pra mim assim, que a enfermeira estava trazendo a bola pra me sentar na bola e, né, fazer os movimentos e tudo, caminhar pra poder ajudar a terminar de dilatar. E aí eu desci, né, com meu esposo, desci. E aí eu fiquei nele assim, segurei nos ombros dele, fiquei agachando, né, eu agachava um pouco. Quando eu comecei a agachar, gente, a dor voltou de novo. E voltou daquela intensidade assim, ó, maior, sabe? Maior, e eu gritava e gritava e gritava, pelo amor de Deus, me ajuda! Gritava mesmo, gente. E aí a doutora que tinha entrado no plantão, né, a que tinha acabado de fazer a troca do plantão, ela falou pra mim assim, calma, que a gente vai. E eu lembro que a outra, antes de sair, a doutora, ela falou pra mim assim, pode ser que se você vê que a dor tá demais, a gente aplica anestesia de novo, você acredita? Eu falei assim, meu Deus, tá bom. Né? Tudo que a gente queria é só anestesia, pra não ficar sentindo a dor. Mas precisa, né, pro bebê vir. Então aí, na hora que a menina foi buscar a bola, a outra enfermeira, a gente nem deu tempo, sabe? Na hora que eu levantei, acho que a gravidade, né, teve uma das enfermeiras que falaram isso pra mim, fica em pé pra ajudar, a gravidade vai ajudar a ele descer e ser mais rápido. E de fato, gente, na hora que eu desci, que eu comecei lá a agachar, assim, escorada no ombro do meu esposo e tudo, gente, começou aquela dor terrível, 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 que parecia que ia me partir 3 vezes mais do que eu tava sentindo, sabe? E era uma ardência tão grande, uma ardência com dor, tudo misturado. E uma pressão muito grande lá embaixo, assim, muito, muito, muito grande mesmo, que eu não sei como explicar. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô aqui pra colocar medo em ninguém, pelo amor de Deus. Por isso eu conversei com vocês aí no início, né, sobre a gente realmente orar ao Senhor e acreditar naquilo que Ele vai fazer. Mas é de fato o que acontece, né? Não tem como fugir, não tem como ficar aqui falando, era uma dor que era tranquilo. Não é, né? Então, é a realidade, é a verdade. E aí, gente, a médica falou assim, a plantonista falou assim, olha, não vai dar tempo nem da bola, eu acredito que ele já tá chegando. Você tá sentindo uma força de expulsar? Eu falei, sim, muita, muita, muita. E aí ela queria que eu deitasse, eu, ai meu Deus, como que eu vou deitar? E, gente, não dava tempo nem de eu respirar, nem de eu respirar mais, como era antes. Antes eu dava uma respirada e voltava a contração. Não, era uma atrás da outra, assim, muito, 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 muito mesmo. E aí eles, né, me ajudaram a deitar. E quando ela olhou, já estava tudo dilatado e realmente o bebê já estava vindo. E aí essa hora ela falou assim, agora você vai fazer uma força de mãe de menino. E eu comecei a fazer força, fazer força. E aí ela falou se eu quisesse também segurar naqueles ferros que tinham lá, né? E assim eu fiz, meu esposo o tempo todo aqui comigo, me ajudando também a sustentar aqui minha coluna atrás, né? Eles, uma gracinha, sabe? O tempo todo, assim, as duas doutoras do plantão, elas ficavam, sabe, assim, uma paz. Eu naquela gritaria, gente, e elas numa paz. Calma, que ele já tá vindo, já tá chegando, já tô conseguindo ver a cabecinha dele. E eu, meu Deus. Gente, chegou uma hora que eu falei assim, será mesmo? Sabe? Naquela euforia, naquele desespero, naquela gritaria, vinha na minha cabeça assim, será? Se tem como um bebê sair aqui mesmo? Sério, gente. Eu ficava assim, será? Sabe? E ao mesmo tempo eu ficava pensando no rostinho do João Pedro. Ficava, ai meu Deus, e meu esposo o tempo todo. Calma, ele tá chegando, pensa no João Pedro, ele tá chegando, vamos pensar nele e tudo. E meu esposo, gente, foi guerreiro, assistiu tudo, viu? Assistiu tudo. Ele não ficou só lá do meu lado assim o tempo todo, mas ele olhava, ele via e falava comigo, ó, já tô vendo a cabecinha dele e tudo. Eu falei assim, meu Deus, né? E aí a doutora o tempo todo, vamos que você vai conseguir, vamos lá, ele já tá chegando, só mais uma força. E aí na hora que vinha a contração, elas falavam pra mim, na hora que vinha a contração, você faz a força, faz uma força de expulsar mesmo, como se você estivesse fazendo cocô. E realmente, gente, é a mesma força que a gente faz pra fazer cocô. Ó, gente, quem acordou? Eu Eu tentei gravar esse vídeo, não sei nem quantas vezes já. Vocês sabem como que é, né? A rotina com o recém-nascido. Bom, gente, depois de dar atenção pro João, dar ele de mamar,
coloquei ele pra dormir. Estou aqui de volta. Vamos ver se a gente consegue completar esse vídeo. Enfim, gente, então ali no momento que eu tava já, né, lá pra ganhar já o João, né, já sentindo ali as últimas dores pra que ele viesse, né, ao mundo. Então, foi assim, meu Deus do céu, foi aquela sensação de será se eu consigo? E sinceramente, gente, teve um momento ali que eu desejei a cesárea, sabe? Teve momentos que eu desejei a cesárea, de tanta dor. Mas, para honra e glória do Senhor, deu certo, João Pedro chegou, né, veio ao mundo. Cá estou eu, gente, com o meninão no colo aqui, mamou e quer ficar aqui no colo da mamãe, né, João? Mas enfim, gente, então é como tirar com a mão. Eu já ouvi isso, né, de várias pessoas, minha avó, minha mãe. Realmente é como tirar com a mão. Depois que o bebê sai, gente, meu Deus do céu, parece que a dor vai embora e fica só aquele cansaço mesmo, mas assim, o contentamento de ouvir o chorinho, de ver o bebê, deles colocarem ele ali em você, sabe? E você vê que uma vida realmente, né, saiu de você, é inexplicável, né? A graça de Deus é inexplicável e hoje, né, tá com ele aqui no meu colo. Então, não tem como agradecer ao Senhor por tanto e nem mesmo lembrar daquelas dores, porque a vida dele, né, quando a gente vê o bebê, tudo passa. Então, assim, eu não sei o que tá te amedrontando, né, durante esse tempo de espera, porque acontece, né, tem muitas mãezinhas que ficam com medo mesmo, que ficam sofrendo já, pensando no parto. Não pense no parto, prepara a sua mente, ore ao Senhor, sabe? Entrega para Ele todas as suas aflições, as suas dores, as suas preocupações e foca no seu bebê chegar saudável, sabe? Foca no Deus que você tem. Tenta viver os últimos dias ali que você vai estar com o bebê na barriga, porque é algo também que faz muita falta. Assim, a gente louva e agradece o Senhor, né? Que o bebê tá aqui, tá saudável. Eu lembro como se fosse hoje, né? Das últimas semanas de gestação. Eu me pegava chorando muito, muito mesmo, quando o João Pedro mexia na minha barriga, porque eu sabia que, né, não ia ter mais aquele momento ali, só eu e ele, né, na barriga, sentir ele daquela forma tão divina que é. Então, os últimos dias que eu tive de gestação, eu realmente fui bem entregue, assim, vivendo mesmo, registrando, sabe? E foquei nisso, nas coisas para ele chegar, né? Aproveitar o tempo com a família também, enquanto ele não chegava, com a Catarina, porque antes era só eu e ela, né? Agora é eu, ela, o João, eu tenho que dividir o tempo para eles dois, né? Eu digo como mãe. Então, assim, não pense, não permita que também pessoas coloquem medo na sua cabeça, sabe? Em relação ao parto, não permita isso, porque é um momento muito divino e tudo que o inimigo quer é roubar a nossa alegria, né? Tirar de nós aquele contentamento de gerar uma vida, de trazer uma vida, né? Ao mundo. E eu lembro que na gestação eu assistia muita pregação e eu assisto muita pregação. E aí na gestação eu assistia muita pregação que falava sobre a gestação mesmo, né? Sobre mães cristãs e tudo. E teve uma que chamou muito a minha atenção, que foi uma pastora, né, falando que a gente não sabe o tamanho da luta espiritual que é, da guerra espiritual que é um parto. Porque se a gente for parar para pensar, é uma vida, né? Uma nova vida que está chegando, é um novo propósito, uma nova promessa, né, do Senhor que está sendo cumprida. Então, de fato, o inferno vai ficar furioso e tentar mesmo levantar contra a gente, mas maior é o Deus que nos guarda, maior é aquele que está conosco, né, que nos prometeu e é fiel para cumprir. Então, assim, gente, foi muito mágico na hora que o João, né, saiu, assim, e
foi muito emocionante também que meu esposo cortou o cordão umbilical e tudo, então foi assim bem emocionante, ele também chorou bastante. Eu não chorei, gente, na hora, porque eu até brinquei, falei assim, nossa, ai meu Deus, a dor é tão grande, né, que a gente nem consegue chorar. Eu falei isso com a doutora lá, vocês acreditam? Mas aí depois, gente, nossa, quando eu fui pro quarto, quando eu cheguei em casa, né, assim, eu fiquei dias em êxtase, assim, lembrando de tudo e vendo verdadeiramente a graça do Senhor em tudo também. E agradecendo muito, muito mesmo a Ele, né? Então, assim, até hoje e por todo sempre, né? Eu vou ser muito grata ao Senhor, mas emocionar, assim, eu fiquei muito nos primeiros dias, sabe? Muito mesmo. E ainda tô, né? Ai, mas como não, né, gente? É um momento, é algo muito divino, precioso, que não se explica, né? Deus, ele é maravilhoso. Eu tive uma laceração também, né? Teve um cortezinho. Então, foi nada muito grave, foi tranquilo, mas precisou dar ponto, né? Então, é tanto que, assim, gente, na hora mesmo eu fiquei, assim, tão focada em João, sabe? Que eu nem senti, praticamente, assim, a médica, ela falou comigo que ia aplicar uma anestesia pra me costurar ali, né? Pra dar os pontos, pra dar o ponto, e aí eu falei assim, tá, tudo bem, mas assim, ela fez o que fez lá, né? Precisou fazer, e eu nem foquei naquilo, nem fiquei olhando nem nada, gente. Eu fiquei assim, focada no João mesmo. Ele chegou, né? Tava ali assim em mim, ele já veio direto pro meu colo, e o pai dele também tava ali do lado, né? Eu achei tão fofo que ele grudou o dedinho, né? Ele grudou a mãozinha no meu dedo e ficou grudado assim, ó, o tempo todo. Da hora que ele saiu da minha barriga, ele ficou grudado em mim. Ele não saiu de perto de mim. Aí dali também a gente foi, né? A gente saiu da sala de parto e desceu pro quarto. E assim, ele já ficou ali comigo também. Aí depois que eles fizeram todo o procedimento, né? Pegar ele pra trocar, comigo também e tudo. Mas ele ficou o tempo todo comigo, mamou, sabe? Teve uma pega correta bem de primeira, assim, graças a Deus. Já pegou, já mamou o peito. E muito bonzinho, graças a Deus. Agora mesmo ele tá aqui acordadinho, não dormiu. Achei que ia dormir, mas ele é uma bênção, sabe? Graças a Deus. Ele mama, dorme, fica tranquilinho, só chora pra mamar mesmo. E Deus é muito fiel. E depois, né, de tudo isso, então aí a gente ficou ali eles desceram a gente para outro quarto, né, onde que a gente ia ficar para recuperar e a gente teve alta com 2 dias, né, um dia e meio, na verdade. Então, assim, foi bem tranquilo. E o cuidado, gente, do pessoal. Meu Deus do céu, o cuidado deles foi incrível, sabe? Assim, o hospital, a alimentação, o cuidado comigo, com o João Pedro, até que o meu esposo que estava lá como acompanhante. Meu Deus, eu não tenho nada para reclamar. Parece até que eu tinha pago um parto particular. E olha, gente, eu não descartei essa parte, tá? De querer pagar um parto, por tanto que o povo falou, né? Tanto que as pessoas falaram comigo tão mal dos hospitais públicos aqui. Então eu procurei minha médica, falei com ela, perguntei qual que era a diferença e eu vi que não compensava assim, né? Acreditando que Deus estava cuidando de tudo e que ela, por ter a experiência no hospital também, que ela também é plantonista lá, ela trabalha no particular, mas também pelo SUS. Então ela me deu aquele feedback assim bem tranquilo e eu não posso reclamar. Não sei como que é na sociedade, tudo, os hospitais, mas aqui, gente, eu não posso reclamar de nada. Da hora que eu entrei, até a hora que eu saí na porta, sabe? Até a pessoa que me levou na guarita ali, no finalzinho, sabe? Pra sair. Gente do céu, o cuidado foi indescritível. Não tem como descrever, só agradecer mesmo ao Senhor por tanto. E eu acredito que o Senhor também, né? Que foi a mão do Senhor, né? Cuidando de tudo, de todas as coisas. Então, gente, essa foi a minha experiência. E assim, para resumir, então, meu parto foi 6 horas, né? Foi 6 horas e alguns minutos aí de trabalho de parto, né? Porque eu entrei em trabalho de parto às 1 da manhã e o João nasceu às 7h43. Foi bem rápido, eu achei, né? Assim,
como eu falei pra vocês, quem tá sentindo as dores ali, não é rápido não, mas se a gente for parar pra pensar, né, o horário de trabalho de parto que pode chegar foi rápido, né? Agora eu vou falar um pouco pra vocês, só bem resumido, senão esse vídeo vai ficar muito longo, da minha experiência com a Catarina, né? Que foi o seguinte, eu tive parto cesariano, né? Foi cesariana da Catarina, porque tava tudo certo, né, gente, pra ser, até então tava tudo certo pra ser parto normal. Tinha todas as chances, né, tanto que eu dilatei aí os 9 centímetros, eu dilatei os 9 centímetros e não foi parto normal. Como falei pra vocês, a gravidez da Catarina, eu tive uma complicação, né, que foi a placenta prévia, não foi nada assim grave demais ao ponto de eu precisar ficar um repouso absoluto, mas eu precisei ficar de repouso, né, usar uma medicação também, durante toda a gestação ali, a partir dos 4 meses, quando eu estava com 4 mesinhos, né, de gestação, eu tive um sangramento, e eu entrei em desespero, porque eu achei que estava perdendo ela, mas para honra e glória do Senhor, né, a minha médica me orientou a ir fazer um ultrassom. Eu lembro que foi num domingo, então não tinha nada. Então na segunda-feira de manhã eu fui lá, não tinha nada aberto, assim, a não ser pronto-socorro. Mas aí ela falou pra mim que eu podia ficar tranquila, né? Eu mandei pra ela a foto e tudo. Ela falou pra mim que eu podia ficar tranquila, que dava pra aguardar fazer o ultrassom na segunda-feira. Então eu fui lá, né, na segunda-feira de manhã, já fiz o ultrassom, foi encaixe. Fiz ultrassom e aí deu isso, que minha placenta estava prévia e tudo, né? E que eu precisava me cuidar, né? Esses cuidados aí de repouso eu precisava seguir, porque senão ela poderia vir antes do previsto, né? Da data prevista, vir prematuro e tudo. É tanto que a gente organizou, né, as coisinhas dela com 6 meses, já estava tudo pronto. Ela poderia vir de 7 meses e tudo. Então a gente foi lá, né, e fez tudo que precisou. Tudo que precisou, né? Eu usei a medicação durante 6 meses aí, né? O repouso também, eu mantive o repouso. E graças a Deus ocorreu tudo bem fora isso, né? E então quando eu fui para ganhar ela, com as 37 semanas, o médico, né? Eu era acompanhada por 2 médicos também, pelo SUS e particular. O médico me pediu, do SUS, pediu para tirar a medicação com 37 semanas, porque segundo eles, essa medicação, ela tarda a dilatação. Então, poderia tardar a dilatação e foi o que aconteceu, né? Eu fiquei 16 horas em trabalho de parto da Catarina, foi 16 horas. Então, assim, pro João foi 6 horas e pouco, né? Então, assim, a diferença foi bem grande. E aí, gente, eu comecei a sentir contração do de Catarina, comecei a sentir contração na sexta-feira, que foi exatamente igual ao de João. Só a barriga endurecendo e cólica. Quando foi de sexta para até segunda ainda, na sexta-feira eu tava com 2 centímetros de dilatação. Quando foi na segunda-feira, como eu não senti nada demais, então aí eu fiquei em casa mesmo. O médico falou para mim ficar em casa. E aí eu fiquei sentindo durante todo o final de semana só essas coisas mesmo. Contração desse jeito. Barriga endurecendo e barriga endurecendo e essa cólicazinha. Quando foi na segunda-feira, minha barriga tava dura e não queria parar. Ela só ficava dura mesmo. E aí eu fui pro pronto-socorro. Chegou lá, tava 3 centímetros de dilatação. Então de sexta pra segunda, né, dilatou bem pouco. Então assim, eu ainda fiquei assim. E quando foi na segunda também, na hora que eu fui no banheiro, meu tampão soltou. Então foi totalmente diferente do de João, né? E detalhe, a Catarina, ela nasceu de 39 semanas. Ela que poderia vir antes, nasceu de 39. E o João, né, que foi, que não teve nada, veio de 37 e 3, né? 37 semanas e 3 dias. Então, realmente, não fica aquele negócio assim, com fulano foi assim, com ciclano foi assim, na minha primeira gestação foi assim, que é tudo diferente. Não tem jeito, gente. É diferente. É único mesmo, né, a experiência. E aí, então, da Catarina, né, desde aí, na parte da manhã até a meia-noite,
né? Até a meia-noite eu fiquei em trabalho de parto, dilatando, dilatando. E eu lembro que o médico falou assim, quando eu começasse a sentir dor, é porque tava chegando a hora, né? E tudo, eu falei assim, meu Deus, eu não tô sentindo dor nenhuma, então capaz que não vai ser parto normal. E assim, gente, na minha cabeça, eu não queria cesariana de jeito nenhum. Eu tava firme que ia ser parto normal e ponto final. Tomei chás, tomei, fiz exercícios, fiz caminhadas longas para poder ajudar. Tudo que vocês pensarem eu fiz para poder vir de parto normal. E o João não precisei fazer nada disso e veio. Então, assim, né? E aí, gente, como eu não tava sentindo dor, eu falei, meu Deus, quando esse médico for olhar, não vai dar certo. Sabe? Olha como que era meu pensamento antes e como que foi, né, na chegada do João. Então, assim, realmente tudo é processo, né? A gente vai aprendendo com a vida, né, com os processos e vai evoluindo, né, para honra e glória do Senhor. E a nossa fé também, né, vai sendo trabalhada, né? E quando a gente está firme verdadeiramente no Senhor, é tudo diferente, né? A gente acredita que não depende de nós, mas dele. E se depende dele, então tudo vai dar certo no nome de Jesus, né? Vai ser conforme a vontade dele, né? E tá tudo bem, né? Aquilo que ele definir é o que está definido e tá tudo bem. Então, quando o médico veio olhar, 6 centímetros, e eu não estava sentindo dor. Depois ele veio de novo mais tarde, 8 centímetros, e eu não estava sentindo dor. Quando foi no finalzinho ali já, assim, sabe? Que ele falou assim, não, agora vamos olhar para ver como que tá a evolução, pra gente ver como que vai fazer daqui pra frente, porque ela não tá sentindo dor, mas tá dilatando. E aí, quando eles foram olhar, já tava 9. E aí, iam me descer, né, pro bloco, pra ganhar, né, pra sala de parto. Quando iam me descer, o doutor, ele já tava sem o relógio dele, né? Tava com a roupa ali para entrar para a sala de parto. Mas aí parece que Deus falou assim: olha o coração da bebê primeiro, né? Antes de descer. E ele já tinha olhado, gente. Então ele falou assim: peraí, vamos só conferir o coraçãozinho da bebê. E quando ele conferiu, gente, conferiu no relógio do meu esposo, que era época de pandemia, ele não ia poder entrar dentro do quarto comigo, né? Da sala de parto. Mas ele tava ali e ele olhou no relógio do meu esposo. Eu lembro como se fosse hoje. E quando olhou, o coração dela estava diminuindo os batimentos. Então, assim, foi um desespero, porque realmente foi muito tempo, né, ali, tentando, tentando, tentando. E aí, não deu certo. Então, aquela hora, o chão caiu para mim, porque eu não imaginava que eu queria fazer uma cesariana, que eu ia fazer uma cesariana, e eu entrei em crise, grudei no meu esposo, assim, de uma forma, e chorava, parecia uma criança, sabe? E aí veio uma enfermeira, né, com toda a calma e veio me acalmando para poder me tirar ali e levar, porque eu precisava, né, ir o quanto antes. E nem os médicos disfarçaram, gente, foi uma loucura, assim, uma correria. O hospital também, né, ele estava vazio, então, assim, dava para ver, né, aquela loucura de médicos correndo para lá, para cá. E me levaram quando eu entrei na sala, assim, né, aquela sala fria, e eu, meu Deus do céu, naquele desespero. Então, minha mãe disse, gente, que quando eu entrei para a sala de parto, né, ali para fazer a cirurgia, o meu esposo ligou para ela e chorava como uma criança, assim, de desespero, porque realmente a gente não sabia o que podia acontecer, né? Era aquela sensação de, será que minha filha vai nascer viva, sabe? Então, assim, foi uma pressão muito grande. Nossa, eu lembro que nos primeiros dias eu não conseguia nem contar, sabe? Eu só chorava, 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 porque eu ainda estava naquele susto, naquele medo de perder a Catarina. E de fato, gente, quando quando os médicos, né, fizeram a cirurgia, eu lembro como se fosse hoje também, que eu olhei assim pro teto, né, e falei: Senhor, se o Senhor quiser levar a minha vida, que o Senhor tira, mas não tira a vida da minha filha, sabe? De tanto desespero naquele momento ali que eu fiquei de perder ela. Então a dor exatamente eu não senti. Mas depois, gente, misericórdia. Mas enfim, deixa eu terminar de contar. É, Então a Catarina nasceu, né? Ela deu aquele chorinho e parou. Aí os médicos precisaram fazer, né? Reanimar ela. Ela nasceu toda muito roxinha. Então, assim, foi realmente um susto pra gente. Mas depois, pra honra e glória do Senhor, deu tudo certo, né? Nossa menina é muito forte, saudável. Graças a Deus, pra honra e glória do Senhor. E deu certo também, ela mamou tudo direitinho e tudo.
E depois, gente, foi o desafio da dor da cesariana, né? Depois que passou ali a anestesia. Meu Deus do céu. Para mim, eu acredito, não sei se é devido a isso, mas eu acredito que seja pelo esforço que eu fiz, né, durante aí todas essas horas, né, fazendo aquele esforço para poder ganhar ela de parto normal, e não deu certo. Durante todo aquele tempo que eu fiquei ali me esforçando, então aí contribuiu para doer, né, ali no local onde que foi cortado, né? Então, assim, meu Deus, até para respirar, gente, para respirar, sério mesmo, por Deus, eu respirava, eu sentia dor, parecendo que tava me cortando, sabe? Meu Deus. E o primeiro banho, tudo isso foi muito difícil. Realmente, o pessoal fala que o parto normal, o bom do parto normal, é que depois que você ganha, a recuperação é super tranquila, nem parece que a gente ganhou criança, e realmente, só tem que ter o cuidado, né, de entender que a gente está de resguardo e realmente resguardar, né? Mas, e de fato, de João Pedro, parece que no mesmo dia que eu ganhei, nem parece que eu tinha ganhado bebê, não, gente. Foi bem tranquilo, assim, a recuperação, mesmo com ponto, né? E já de Catarina, eu fiquei aí uns 7 dias precisando de ajuda para tomar banho, para sentar, para deitar, para comer, para tudo, gente. E ainda veio a questão da amamentação, que eu sofri demais. Então, eu estava sofrendo com a dor da cesariana e com a dor da amamentação. E aí eu vou trazer para vocês o vídeo também, falando sobre a minha experiência da amamentação na primeira gestação e na segunda. O que mudou, né, e o que me ajudou, que graças a Deus nessa gestação agora está sendo, né, essa fase de amamentação agora está sendo super tranquilo. Graças a Deus, para honra e glória do Senhor. Tem os desafios, sim, mas comparado ao que eu passei com a amamentação na época da Catarina, gente, não tem nem lógica, não tem nem como comparar. Então, assim, essa foi a minha experiência, né, dos 2 partos. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho aí diferente, gente, aqui tá tendo obra, tá, aqui em cima, então desculpa aí o barulho, mas eu não poderia deixar de gravar, de terminar de gravar esse vídeo, né? Então, se você tá assistindo esse vídeo, tá gostando, né, tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de se inscrever, por favor, Deus abençoe você, tá bom? Sua casa, sua geração. E então é isso, gente, essa foi a minha experiência, né, de parto normal e o parto da cesariana. Não sei se eu esqueci de algum detalhe, gente, mas a mente ainda tá assim, né, colocando tudo no lugar. E eu quis trazer para vocês, né, essa experiência, contar para vocês, né, então, o meu parto do João, né, de forma parto normal, e da Catarina, que foi cesariana, totalmente diferente. E eu não poderia deixar de falar para vocês, gente, mamães, né, não se esqueçam, né, não se esqueçam de que Deus, ele é fiel, né, e é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, aquilo que ele iniciou, né, ele é fiel para completar. Então, assim, quando vem uma criança, ela vem, né, por completo, né, nós precisamos crer nisso, que a promessa, ela é por completo, Deus não faz a obra pela metade, né, então, se ele nos confiou essa criança, ele já cuidou de todos os outros detalhes, né, não precisa que a gente preocupe com os outros detalhes, né, com as outras questões, porque ele já cuidou de tudo. Então, é realmente nós confiarmos no Deus que nós temos, né? Não permitir que vozes, pessoas, né, nos deixem com medo, né, nos deixem ansiosas e saia daquilo que o Senhor já preparou para a gente, né? Então, assim, que Deus abençoe, né, a sua experiência, você, mamãe, que talvez está assistindo esse vídeo e ainda não ganhou o seu bebê, né? Que seja conforme o Senhor preparou para você, para sua casa. E, gente, independente se for parto normal ou cesariana, não tem distinção, você é mãe, né? Você gerou aquela criança, você gerou o seu filho, né? O amor é o mesmo, o sacrifício é o mesmo. Então, assim, eu acho muito desnecessário esses comentários que falam que, uma mãe que ganhou cesariana, uma mãe que ganhou parto normal. Eu tive as duas experiências e, para mim, em termos de amor, de sacrifício, né? Aquele amor sacrificial, aquele amor incondicional, é a mesma coisa,
né? Eu não deixei de ser mãe, independente, né? A experiência de uma pessoa, ela não vai diminuir a sua experiência, né? Cada um tem uma experiência única e escolhida por Deus. Então, assim, é respeitar mesmo, né? Como foi para cada um e agradecer, porque para honra e glória do Senhor, né? Nossos filhos estão aí, né? Graças a Deus, a Catarina e o João estão aqui, estão saudáveis, então ser gratos mesmo, né? Pela vida, por Deus nos dar essa oportunidade de gerar, nessa dádiva, de gerar vidas, gerar promessas. Então é isso. E acho que esse vídeo ficou um pouco longo, mas agradeço você que ficou até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe você e sua casa.